Salve galera, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo bem. A gente vai dar sequência naquele processo que a gente estava estudando em relação ao comportamento dos organismos. Então essa é uma característica fundamental. O Pro explicou para vocês na última aula a principal característica que está associada aos organismos, que é o sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele é muito importante porque ele está associado à resposta aos estímulos. Esses estímulos, eles são fundamentais para a sobrevivência do organismo. Agora, é óbvio que eu tenho alguns organismos que apresentam algumas estruturas sensoriais que respondem a cada um dos tipos desses estímulos. E é isso que a gente vai ver um pouquinho nesse capítulo 2, né? A principal característica é a resposta ao estímulo. Então, como o Pro falou para vocês, existem vários fatores que determinam a resposta ao estímulo, tá? Então, por exemplo, alguns vegetais eles reagem aos estímulos do ambiente por meio de vários movimentos que eles realizam, com participação dos hormônios ou por movimentos gerados por energia luminosa. Como as plantas não existem células nervosas, a gente classifica essa resposta como irritabilidade. O Pro prefere falar sobre estímulo, não sobre sensibilidade ou nada relacionado ao sistema nervoso, mas é uma resposta imune, né, vamos dizer assim, de proteção de alguns organismos relacionados àqueles que não apresentam um sistema nervoso complexo, tá? Ou não apresentam nenhum tipo de sistema nervoso. Protozoários, por exemplo, como os paramécios, eles são sensíveis ao tato e respondem aos estímulos por meio de deslocamento. Só que essa sensibilidade que eles têm não é por causa do sistema nervoso, e sim por movimentos que existem na água e a sensibilidade dos cílios que esses paramécios apresentam. Então essa é uma característica bem legal do paramécio, ele percebe o movimento, né? Por quê? Porque encosta na membrana, a membrana se movimenta e ele, como resposta, ele acaba se movimentando também. Tá? Algumas algas unicelulares, como as euglenofícias, elas apresentam uma estrutura que é sensível à luz, chamada de estigma. Inclusive as euglenofícias, que são algas verdes, são tipos de algas verdes, elas têm comportamento de alga e têm comportamento de indivíduo heterotrófico, ou seja, aquele que se alimenta de alguma coisa. Então, em falta de luz, ela se alimenta como nós, como um organismo heterotrófico, tá? Bom, como é que funcionam os sentidos nos vertebrados? O Pro falou um pouquinho sobre o sistema nervoso, então a gente vai falar um pouco mais sobre essas características. Então a gente vai se especializar, tá? Nós temos dois tipos de receptores: os mecanorreceptores ou receptores mecânicos, tá? E os quimiorreceptores, que são receptores químicos. Então, os receptores mecânicos estão associados ao sistema sensorial. E os receptores químicos estão relacionados a substâncias químicas liberadas ou pelo ambiente ou pelo indivíduo. Então, nós temos alguns exemplos muito legais de alguns quimiorreceptores. Os ocelos da planária, por exemplo, os óleos e a mudança de cor que ocorre nos polvos, tá? Nos crustáceos, por exemplo, né, eles têm pares de antena com função tátil, tá? Que a gente chama de pedipalpo, é muito parecido com as aranhas. Apresentam olhos também, e esses olhos eles têm posição, ele pode se movimentar em direções diferentes, tá? O polvo e o moluscos, eles têm olhos altamente desenvolvidos, tá? Então eles têm um olho muito desenvolvido e eles conseguem através desses olhos, olha isso, gente, que coisa maravilhosa. Eles conseguem através desses olhos entender as cores do ambiente e através de um sistema nervoso e de um sistema circulatório muito eficiente, eles conseguem mudar de cor, tá? Eles mudam de cor pela presença de células especializadas chamadas de cromatóforos, tá? Essas células, elas vão e voltam da pele do animal, permitindo a ele uma camuflagem fantástica. Então ele consegue se adaptar a qualquer estímulo de cor. Então ele é um animal fantástico para essas características.
Entre outros invertebrados que nós temos, por exemplo, animais que apresentam pelos sensoriais, como é o caso de abelhas e algumas borboletas. Tá? Alguns animais apresentam olhos compostos, então o olho é divididinho por dentro, como é o caso das abelhas. Ou no caso das aranhas, que apresentam vários olhos, né? As aranhas elas apresentam de 2 a 8 olhos. Isso também é muito curioso. Então dá uma olhada aí na mosca, na abelha, que apresentam múltiplas lentes oculares, tá? Chamada de omatídeo, tá? Então você vê o detalhe aí da estrutura da cabeça, ela consegue perceber o ambiente. Por isso que a gente não consegue, galera, a gente não consegue, tipo, às vezes dar uma sacada na mosca para tentar matar, porque ela, tipo, já tá te vendo. Então ela tem uma visão muito ampla, uma visão de 360 graus. Então precisa ficar esperto com ela, né? Anelídeos, como as minhocas, e os equinodermos, né, que são as estrelas do mar, apresentam apenas fotorreceptores distribuídos pela superfície do corpo para perceber variações na intensidade de luz. E ele também tem um sistema nervoso, no caso das minhocas e dos equinodermos, que são as estrelas do mar, eles apresentam um sistema nervoso ventral, um cordão ventral. Então eles percebem trepidação, por exemplo, do leito marinho, né? Porque no caso da estrela do mar, ela fica no chão do mar. Então, se o mar trepida, ela entende que há perigo, por exemplo, para um animal maior. Então, essa é uma característica bastante importante. Bom, outra característica bastante importante são os hormônios animais. O que é um hormônio animal? Ou seja, um hormônio produzido por um animal. Esses hormônios, eles são chamados de feromônios. Então eu tenho feromônio de alarme, feromônio de trilha, muito usado em formigas, feromônio de agregação, que indica uma área que vai ser colonizada por novas plantas ou por novos animais, ou para se agrupar no acasalamento, e feromônios sexuais, que servem para atrair. Agora, não é só hormônio. Você pode ter, por exemplo, o canto dos pássaros, que é um estímulo para as fêmeas, produção do ninho do pássaro, que também é um estímulo, comportamento de cópula, que é, por exemplo, o animal dançar, o animal mexer as asas, o animal correr, o animal trazer um presente para a fêmea. Então, eu tenho vários comportamentos de estímulo que estão, por exemplo, relacionados ao desenvolvimento e reprodução desses animais, tá? Então ele fala, geralmente as armadilhas com feromônios são usadas na agricultura para atrair machos. Porque nesse caso é importante que sejam atraídas as fêmeas, né? Porque nesse caso é importante que sejam atraídas as fêmeas. Então, geralmente as armadilhas com feromônios são usadas na agricultura para atrair machos. Porque nesse caso é importante que sejam atraídas as fêmeas da espécie. Então, olha só que legal. Pesquisas identificaram que várias dessas substâncias são produzidas numa escala comercial. Uma das principais aplicações desses feromônios é no controle de insetos e pragas agrícolas. Nessa técnica, a praga prejudica a plantação e é combatida com o uso desse procedimento que não tem nenhum impacto ambiental nem poluição. No caso, os feromônios são usados na atração e captura dos machos, que reduz o potencial reprodutivo da espécie. É interessante a alternativa do uso, né? É interessante forma de uso ao invés de inseticidas, porque não polui. Feromônios vêm sendo empregados para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus Zika, dengue, chikungunya e febre amarela. Pesquisadores canadenses e mexicanos idealizaram uma armadilha, tá, chamada de ovilanta, feita com pedaços de pneu usado, na qual é colocada uma solução à base de leite que atrai os mosquitos. Coloca-se no líquido, uma tira de papel ou de madeira, na qual a fêmea deposita os ovos, que é removida 2 vezes por semana, sendo os ovos destruídos com fogo ou álcool. Recentemente, o feromônio dos mosquitos passou a ser colocado na armadilha, o que aumentou de maneira sensível a quantidade de mosquitos atraídos. Em teste realizado na Guatemala durante 10 meses, mais de 18 mil ovos foram eliminados em cada mês, número 7 vezes maior do que a armadilha comum. O método tem custo 20% menor do que inseticida, além de tudo, prejudicam morcegos e libélulas, que são predadores desse mosquito. Então ele fala, por que é importante atrair a fêmea? Porque a fêmea é que coloca os ovos, né? Então, como é ela que coloca os ovos,
ela normalmente coloca os ovos na água. Então, eles não evitam a reprodução, mas eles evitam o quê? O desenvolvimento dos ovos que gerarão as larvas que podem estar contaminadas, tá? Outro detalhe importante é que, em alguns casos, eles mudaram o macho geneticamente para que ele não consiga produzir espermatozoides para fecundar a fêmea. Então, ele cruza com a fêmea, porém os ovos não nascem. Então, você aí vai ter também uma forma, só que aí você já está alterando geneticamente. Não é um processo natural, como explica o texto. Então, ele fala, nesse caso é importante que sejam atraídas as fêmeas, porque são elas que colocam os ovos, né, dos mosquitos causadores da transmissão dessas doenças. Então, é uma forma aí. Quais são as vantagens do método apresentado em relação a outros comumente usados contra o Aedes aegypti? Porque ele atrai só fêmeas. Ponto. O mais importante é porque ele atrai só fêmeas. Então, isso é uma característica muito importante. Os machos, eles são polinizadores. Então, para os machos, é muito importante a manutenção dos machos, porque eles são polinizadores, ok? Normalmente, as campanhas de combate ao Aedes recomendam a eliminação de criadouros do mosquito. Explica a contradição dessa recomendação com o novo método apresentado. Na verdade, o que acontece é que você está criando um lugar, né, específico para desova, ok? Que atrai as fêmeas, mas você retira os ovos dali. Então, ele estimula a procriação, né, ele estimula a reprodução, mas ele evita que a doença se dissemine, tá? Que a doença se desenvolva, beleza? Bom, as planárias, moscas e moscas possuem estruturas fotorreceptoras. Compare-as e relacione ao modo de vida de cada animal. Bom, as planárias, que são plateumintos, elas apresentam ocelos, que têm apenas a percepção e direção da luz. Enquanto as moscas apresentam olhos compostos. E esses olhos compostos, eles formam uma imagem perfeita do ambiente. O desenvolvimento nervoso e sensorial das moscas é muito mais complexo do que o das planárias, que são organismos ainda muito simples. Aí ele fala, é correto dizer que as percepções do olfato e do paladar estão ausentes nos invertebrados? Não, está incorreto. Eles apresentam órgãos de paladar e de olfato muito característicos para cada tipo de espécie e para cada tipo de ambiente que essa espécie vive. Todos os organismos apresentam essas características. Eles apresentam células olfativas e células palatáveis, ou seja, células que percebem o sabor das coisas. Porque eles não comem qualquer coisa, correto? Nem todos os animais comem qualquer coisa, ok? Como se explica o fato de alguns insetos, como as moscas, são estimulados por alimentos, são estimulados pelo alimento apenas se passearem sobre ele? É porque esses alimentos, eles liberam substâncias, partículas de cheiro no ar. Todo alimento libera partícula de cheiro no ar. Se tiver quente, ainda mais. Se for carne, também é muito característico para as moscas se depositarem os ovos nas carnes, né? Porque é onde as larvas, que a gente chama de bicheira, né? Elas vão se depositar. Então é porque os alimentos liberam partículas de cheiro percebidas pelos insetos, beleza? Bom, vamos entender um pouco sobre os vertebrados, que eu acho muito legal. Bom, eu sou especialista em peixe, né? Então, para mim, falar de peixe é muito louco. Os peixes, eles apresentam uma estrutura chamada linha lateral. A linha lateral, ela vai desde a porção, da porção anterior da cabeça, se estendendo até a cauda. Ela apresenta sobre a escama, então ela fica atrás da escama, uma gelatina muito sensível, chamada de mucilagem. Essa linha lateral, ela é muito sensível a qualquer tipo de deslocamento de água. Ou seja, qualquer pressão que for diferente na água, os peixes se movimentam ao mesmo tempo e o peixe percebe que é alguma coisa de perigo, tá? Outro detalhe, peixe escuta? Sim. Peixe apresenta uma estrutura chamada otólito, e o otólito é o ouvido do peixe. E por esse motivo, não pode bater nos vidros de aquários. Isso causa um problema muito sério no peixe, que é uma labirintite, que ele fica atordoado e perde o sentido de direção e espaço.
Outro detalhe importante é que no caso dos peixes ósseos, eles apresentam uma estrutura muito legal chamada bexiga natatória ou bexiga de flutuação. Eles conseguem absorver gás através das brânquias e levar esse gás até essa bexiga, que permite, por exemplo, que eles flutuem ou afundem. Então isso também é muito legal, tá? Então essa é uma característica muito importante. Agora, anfíbios, répteis e aves não têm orelha aparente, mas possuem estrutura de audição, né? Como a membrana timpânica, que transmitem as vibrações. Mas, por exemplo, as cobras, a maior parte das serpentes, elas enxergam muito mal. Então, elas têm outros órgãos sensoriais para perceber o ambiente, como a língua bifurcada, um tal de órgão de Jacobson, onde ela encosta as partículas que ela captura com a língua no céu da boca da cobra. E isso é muito legal, porque a cobra consegue ter uma percepção do ambiente. Algumas serpentes, em especial, apresentam uma abertura entre o nariz e o olho chamada de termorreceptora. Tá? Essa estrutura termorreceptora, chamada de fosseta loreal, ela percebe o calor. Então, ela é muito característica em cobras que se alimentam, por exemplo, de animais de sangue quente. Tá? Os animais, de forma geral, eles apresentam um sistema sensorial muito mais complexo e muito mais desenvolvido que o nosso. Cães escutam em várias frequências de som. Baleias, por exemplo, golfinhos, usam sonares, então eles têm um mecanismo de gerar um som muito baixo, que funciona como uma percepção do ambiente, tá? Se comunicam através de sons. Morcegos, por exemplo, eles têm um sistema de ecolocalização, então eles emitem um som muito baixo, o som bate no anteparo, bate numa árvore, volta para ele e ele sabe para onde ele está indo. Eles enxergam bem, porém, eles usam essa ecolocalização de uma maneira muito importante. A ecolocalização também é usada por anfíbios no processo de reprodução. Só macho que coacha, tá? As fêmeas não coacham. É a fêmea que vai até o macho no processo de reprodução desses animais. E aqui algumas características de frequência sonora. A frequência é o quanto de onda o seu ouvido percebe. Então, a frequência ultrassônica ela é percebida por morcegos, delfinídeos, que são os cetáceos, né, as baleias, e um pouquinho os insetos, tá? Que varia aí em 18 kHz, é uma frequência bem baixa. A variação da frequência auditiva humana, de 20 a 20 kHz. E aí você tem a frequência infrassônica. Então, a ultrassônica é mais alta do que a gente percebe e a infrassônica mais baixa do que a gente percebe, como é o caso das jubartes, por exemplo. Tá? Então, elas apresentam essa frequência de som, ok? Aí ele fala, o que significa dizer que uma frequência auditiva humana encontra-se entre 20 e 20 kHz, ou 20 mil Hz, que a audição humana percebe a frequência entre 20 Hz, que não é nada mais do que uma onda por segundo, né, que a gente fala, então 20 ondas por segundo é 1 sobre 20, é 1 sobre tempo, né, quantidade de ondas sobre quantidade de tempo, tá? Isso é frequência. Então, entre 20 e 20 mil hertz de frequência, tá? Então, ela tem uma amplitude de audição. O ser humano tem uma amplitude audível entre 20 e 20 kHz. Diferente de altura do som, a altura é decibéis. Quais são as frequências ultrassônica e infrassônica? São aquelas onde o som é a onda é mais alta ou a onda é mais baixa. Tá? Então aqui a gente fala, né? O que são as frequências ultrassônicas? São aquelas maiores que 20 Hz, 20 kHz, e infrassônica aquelas menores que 20 Hz, ok? Que tipos de animais apresentam variação? Que tipos de animais apresentam variação da frequência auditiva semelhante à exibida na espécie humana? É só você olhar a frequência aqui, ó, entre 20 e 20 mil hertz, você tem lá aves, anfíbios, jacarés, elefantes, lobos, cães, né? Então você tem aí uma gama de animais que tem percepção igual à nossa. Que animais conseguem escutar sons mais agudos? Então, no caso, os sons mais agudos são as baleias, sons mais agudos são o morcego e
o golfinho, sons mais graves, as baleias, ok? Então, aqui já respondendo a pergunta de vocês, tá? Do 4 e do 5. Que animais apresentam alcance auditivo maior, variação na frequência de som? Então, animais que apresentam frequência maior, você vai observar aqueles que variam mais. Quem é o animal que varia mais? O jacaré. Olha que curioso, né? O jacaré é aquele que apresenta maior amplitude de audição. Curioso isso, né? Bem legal. Emissão do som. No caso dos seres humanos e dos primatas, existe a glote e as pregas vocais, ou antigamente cordas vocais. Nas aves, elas produzem o som através dos machos, não esqueçam disso, é o macho que canta, é o macho que é colorido. Os machos, eles apresentam a siringe, tá? Que também está localizada na traqueia dos animais, ok? O coachar do sapo, ele é feito por puxar e soltar o som e é amplificado pelo papo do animal, né? Pelo que seria a parte de baixo aqui da mandíbula, que se expande, que é bem elástica, formando um processo de ressonância. Alguns primatas, como o bugio, ele tem uma bolsa vocal aqui feita de cartilagem com um ossinho, tá? Isso aumenta o potencial do som do bugio, tá? Que a gente chama de câmara ressonante. Então é muito legal. E aí, como o Pro falou para vocês, do processo de ecolocalização, tá? Então, as baleias, os morcegos, os golfinhos, eles apresentam um sistema muito sofisticado de ecolocalização, usando ondas ultrassônicas no ar ou na água. Ok? Diversas espécies de morcegos, por exemplo, vivem em cavernas e só saem à noite para se alimentar. Quando voam, emitem esse som em alta frequência, ultrassom. Beleza? Então aqui a ecolocalização dos golfinhos, aqui a testa do golfinho, ela tem um líquido, e esse líquido é que captura a volta do sonar desses animais, tá? Bom, no nosso caso, nas nossas papilas gustativas, é a que percebem a característica do gosto das coisas, doce, salgado, amargo, azedo e umami, tá? Umami é uma origem japonesa, tem origem japonesa que significa delicioso e saboroso. Está associado à liberação de uma substância, um hormônio chamado serotonina, que é um hormônio que está associado à alimentação, ok? Então é bem legal. Nós temos, né? Os animais também têm as suas papilas, ok? Que é uma característica muito, muito, muito própria. E aí ele diz, quando sofremos um forte resfriado, a comida parece ter sabor alterado, o que acaba por reduzir ainda mais o apetite. Por que isso ocorre? Porque a região das células olfativas, elas acabam sendo preenchidas com o muco, que não é nada mais do que o catarro que você conhece. Esse muco ele serve para proteção, mas ele acaba cobrindo as células do olfato. E aí você acaba perdendo a percepção do cheiro e, por consequência, você não sente o cheiro, não estimula o seu cérebro, olha que legal, não estimula o seu cérebro, não libera hormônios que estão associados à fome, tá? Então, por isso que quando você está resfriado, você tem que forçar a alimentação para poder ter uma resposta imunológica mais eficiente, ok? Tá? Então, olha lá, o doce, o amargo, o azedo, onde você encontra, tá? O salgado. E o umami, que resulta na presença de um glutamato monossódico, tá? E é encontrado em alimentos ricos em proteínas, como fungos e vegetais como o tomate e o aspargo, tá? O que é glutamato, tá? Ele é um tipo de proteína, ok? Glutamato, ele é um aminoácido, tá? E aqui você tem, além do glutamato, uma substância chamada licopeno, que é super boa para a pele, tá? Então, como o Pro falou, no caso das serpentes, elas apresentam uma língua bifurcada e levam até o tal órgão de Jacobson, onde elas percebem e conseguem detectar os odores e também elas apresentam aquela abertura, aqueles receptores térmicos chamado de fosseta. As cobras são maravilhosas. É um dos organismos, é um dos animais que o Pro mais gosta, e porque uma das características é que a cobra, ela não tem perna, ela não tem braço, mas ela é muito eficiente na hora de se alimentar, né? Então aqui nós temos um texto em países chamados encantadores de serpentes.
representam uma atração turística com suas flautas que entoam melodias agudas e fazem a cobra sair do cesto, se retorcendo toda numa posição vertical, como se tivesse encantada, tá? E aí, na verdade, assim, qual a explicação para esse estranho? Bom, primeiro, não existe essa história dela estar encantada. Na verdade, é a vibração do som na terra que faz com que a cobra perceba a presença de um indivíduo. Outra, ela está nesse cesto e essa é uma posição de atenção da cobra. Então, ela está olhando para a mulher porque sabe que ela emana calor e a cobra consegue perceber isso, tá? Então, não tem nada a ver com encantador de rato ou encantador de serpentes. Beleza? Bom, outro processo importante é a visão. Nós temos dois tipos de visão, a visão binocular frontal e a visão binocular ampla. A binocular frontal é o nosso olho, uma visão voltada para frente, tá? E com uma menor amplitude de visão. E você tem a visão binocular ampla, que são, por exemplo, animais como herbívoros, como cavalos, como bovinos, que apresentam os olhos mais afastados, na frente, mas mais afastados. Carnívoros e onívoros, ó, tem os olhos mais próximos, tá vendo? Ó? Isso é muito característico de animais que conseguem focar mais a presa. Aqui, esses olhos eles servem mais para observação e percepção. Veja aí, ó, predadores têm olhos muito próximos, ó, que permitem focalizar, tá? As células especiais desses animais são chamadas de células cone. Nós também temos. Nós temos dois tipos. Alguns animais chegam até ter 6 tipos de células, como essas, chamadas de células cone. Ok? Tudo bem? Bom, nos vertebrados primitivos, havia um terceiro olho, tal de olho pineal, localizado no topo da cabeça e capaz de distinguir claro de escuro. Nos vertebrados atuais, o olho pineal está atrofiado na forma da glândula pineal, responsável pela produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Quando começa a escurecer, inicia-se a produção da melatonina. O organismo vai ficando sonolento até dormir. De manhã, com a claridade do dia, a quantidade de melatonina diminui e é hora de despertar. Descansar é importante para a saúde, para o sistema imune, para a recuperação de alguns órgãos do nosso corpo e para a retirada de algumas substâncias que não serão aproveitadas. Então, por isso que é importante dormir bem, tá? E por um determinado tempo, ok? E aí ele fala, respeitando o nosso relógio biológico, nossa rotina e hábitos de vida saudável que ajudam o corpo a funcionar e dormir melhor. Por que antes de dormir, por que usar antes de dormir aparelhos eletrônicos como celulares, tablets, computadores e televisores podem prejudicar o funcionamento da glândula? Porque a claridade entende que ainda é dia. Então, ela continua produzindo a melatonina. E isso atrapalha as etapas de sono, a etapa que você vai desenvolver o sono, que são 5 etapas, né? A etapa do bocejar, a etapa da sonolência, a da desatenção, do sono consciente, que é aquele que você ouve barulhos, mas você está dormindo, e por último, a etapa do sono completamente inconsciente, que eu brinco, que eu falo que a gente entra em estado de coma, né? Elabora um diário para identificar o número de horas de sono que você necessita, é legal fazer isso por noite para se sentir bem disposto durante o dia. Bom, o Pro pode falar para vocês com tranquilidade, porque o Pro dorme em média 6 horas e meia. Então essa é mais ou menos a base do meu período de sono satisfatório, bacana, legal, tá bom? Então galera, o Pro não vai dar sequência, porque o tato eu quero dar uma atenção especial por causa da nossa pele, que é um órgão muito importante do nosso corpo, é o maior órgão do nosso corpo, e aí falar sobre o tato e os sentidos o tato no homem e nos animais, beleza? Então a gente se vê na próxima aula de Zoom. Aquele beijo, galera, até a próxima aula.